Olá, turma, bom dia. Hoje nós veremos a correção da atividade de interpretação de texto. Após fazer a leitura aqui da nossa história em quadrinho A Poetisa, observe que essa história em quadrinho, ela tem toda uma peculiaridade, Ela é formada por esses quadrinhos e por esses balões aqui, que, no caso, são os pensamentos ou os diálogos, dos personagens da história. No caso da nossa história de hoje aqui, a história é o título A Poetisa. E para quem já conhece um pouco, dos personagens, mais famosos, a gente sabe quem é essa boneca aqui. É a boneca Emília, que é uma boneca, um personagem do livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, após fazer a leitura da nossa história, a gente vem aqui para conversar um pouquinho sobre o texto, fazer uma interpretação. A primeira pergunta, ela diz assim: que personagens aparecem na primeira página da história? Então a gente volta aqui para a história, para a primeira página, e a gente vê que aparece aqui quem, a Emília, aparece aqui a Dona Benta e aparece logo aqui embaixo a tia Anastácia. Então a primeira página da história aparece esses três personagens: Emília, Dona Benta e tia Anastácia. Onde se passam os fatos? Ora, para quem conhece um pouco dessa história, a gente sabe que esses personagens famosos são personagens daquele, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, se passa no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Qual é a situação inicial? Se a gente for lá para o primeiro quadrinho, veja o que tem, Dona Benta, quer comprar um livro de poesias? Claro, Emília, foi você quem fez. Então, a situação inicial é o quê? Emília vendendo um livro de poesias. Número 4. Interpretando o quarto quadrinho, o que você pode dizer sobre, letra A fala "epa" da tia Anastácia? Vamos lá para o quarto quadrinho, Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha só, ela fala "epa", eu ouvi. Então essa parte "epa", olha o que ela está querendo dizer com essa expressão "epa". Observa que ela vem, depois vem um sinal aqui de exclamação. O que ela fala "epa"? Essa expressão, ela indica-se uma surpresa ou um espanto de algo contrário, Que se a gente retornar aqui para o terceiro quadrinho, a gente vai observar que Dona Benta começa a ler a primeira poesia, que é a poesia de culinária, e começa a falar bolo de chocolate com cobertura, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, pegue 3 cenouras, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e essas reticências, que indica que tinha mais alguma coisa, E aí ela foi interrompida pela tia Natácia, Então foi uma interrupção dela, Que significa uma surpresa dela, um espanto, de algo contrário. Letra B. A expressão facial e corporal da tia Anastácia, o que a gente pode interpretar? Se a gente observar a expressão do rosto dela com esses olhos arregalados e toda a expressão que com o dedo apontado para Emília, a gente vai observar que ela está o quê? Ela estava zangada e surpresa, letra B, estava zangada e surpresa. E a expressão facial e corporal da Emília? Vamos retornar aqui para o quarto quadrinho, olha a expressão dela, com os olhos arregalados, a boca aberta. Essa expressão significa o quê? Uma expressão de assustada, Porque tia Anastácia estava questionando ela sobre a receita do bolo. Número 5. O que causou a mudança de humor da tia Anastácia no quinto quadrinho? E a gente vai lá para o quinto quadrinho, Quando Emília começa a falar,
Claro, seu bolo de cenoura com chocolate é muito poético, tia Anastácia. E aí, ó, ela é mesmo. Só fazendo a correção aqui, ó, não é tia Anastácia, é tia Nastácia. Vou tirar esse A aqui, ó. Vou tirar esse A. Vou riscar aqui que eu tô sem corretivo, viu? E vou colocar o N maiúsculo aqui, ó, viu? É tia Anastácia, tá bom? Tia Anastácia. Vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa correção. O que causou a mudança do humor de Anastácia no quinto quadrinho? Então, como já vimos lá, após Emília falar que o bolo de tia Anastácia era muito poético. Então, isso levou ela a mudar de expressão, a mudar de humor, que ela estava zangada e ela passou a ficar um pouco mais contente após receber o elogio, né, de Emília. Que impacto teve em Dona Benta a chegada de Pedrinho e Narizinho? Por quê? Observe que são duas perguntas. Quando a gente vai lá para o quadrinho, quando o Pedrinho e Narizinho fala, vovó, não compre o livro da Emília. Então ela fica o quê? Ela fica surpresa porque os netos dela falam para ela não comprar e ela já tinha comprado. Então qual vai ser a nossa resposta? Ela ficou surpresa porque eles disseram que não era para comprar o livro da Emília e ela já tinha comprado. Você pode até acrescentar aqui, ó. E ela já tinha comprado. Vamos lá. Número 7. Que sentimento Emília expressa no sétimo quadrinho e o que provocou? Então a gente tem que ir para o sétimo quadrinho para a gente descobrir. Aqui é o quinto, sexto, sétimo. Vamos lá. Ó. Dona Benta fala, por quê? Porque eu já comprei. E aí, ó, olha esse sentimento que a Emília está expressando. O que ela está expressando aqui, ó? Ela ficou brava porque os meninos descobriram que nenhum dos textos foi escrito por Emília. Ó a fala deles aqui, ó. Nós compramos sem ler e descobrimos depois que nenhum desses textos foi escrito por ela. Então ela ficou brava com essa fala, com essa descoberta dos meninos. Número 8. Complete o quadro com as justificativas da Emília para ter escrito estes poemas. Vamos lá, poemas. Poesia de culinária. Então foi o quê? O bolo de cenoura com chocolate. Então a justificativa da culinária foi o bolo de cenoura com chocolate. Poesia de números, né? Tem matemática na música, na arte e na ciência. Poesia escolar, né? O cheiro dos livros novos e as canetas coloridas. E a poesia mecânico é aquele som engraçado, né? Que tem aqui no nossa terceira página aqui da história, ó. E tem outro aqui bem engraçado, ó. Esse sonzinho, ó, engraçado que ela chamou de... que era a máquina, né, do Visconde faz, e ela chamou de poema mecânico. Número 9. Emília fez uma comparação a explicar a inspiração de um poema. Qual foi? Olha, se a gente vir aqui, ó, para esse quadrinho aqui, ó, na terceira página, ela fala, ó, e os materiais escolares são poéticos demais. O cheiro dos livros novos, as canetinhas coloridas como arco-íris. Então a comparação é essa, ó. Foi na poesia escolar. Canetinhas coloridas como arco-íris. A comparação das canetas com o arco-íris. Número 10 a gente vai pular porque a questão foi repetida. E a gente vai aqui para o número 11, finalizando nossa atividade. Qual o desfecho da história?
Pessoal, desfecho é a mesma coisa que final. Como é que termina essa história? Como é que essa história acabou? E quando a gente vai aqui, ó, pro último quadrinho, a gente vê aqui, ó, que o Visconde, né, tinha sido transformado aqui num sapo, porque ele fez a leitura do poema Feitiço, né, que está aqui nesse penúltimo quadrinho aqui. E a gente sabe que as histórias, né, de contos de fada, para voltar ao normal, tem que ter um beijo, né, da princesa, né, com o príncipe. Então, Emília quis repetir essa cena, né, que até os meninos chamaram aqui de cena poética, dando um beijo aqui no sapo para que ele voltasse a se tornar o Visconde, né? Então, como é que vai ficar a nossa resposta? Como é que foi o desfecho? Terminou com uma cena poética. Emília beijando o sapo para desfazer o feitiço. Certinho, pessoal? Então vamos lá fazer a correção da nossa atividade. A gente sabe que interpretação de texto exige para a gente a leitura do texto várias vezes, né, para a gente compreender. Hoje nós trabalhamos a questão da leitura em quadrinhos, né, que é um gênero textual, né, que as crianças gostam, que a gente pode estar lendo diariamente para a gente estar enriquecendo, né, a nossa criatividade, enriquecendo o nosso vocabulário e sempre estar em contato com a leitura. Viu? Grande abraço, vamos ficando por aqui. Valeu!